E hoje a gente tem uma pessoa aqui muito especial. Eu estou com a Natália Duarte, uma nutricionista de mão cheia e cheia de conhecimento para passar para a gente sobre nutrição. Algo tão importante, né? Algo extremamente importante, né? Que é para a nossa vida longa, para a nossa vida bela, para a nossa pele, para o nosso humor. A nutrição é tudo hoje, né, Natália? Muito obrigada por estar aqui, Natália. Eu que agradeço pela presença aqui no Na Vibe, estou muito feliz. Eu vou fazer um merchan aqui do meu programa também, que é o Entre Elas, na TV Judaica, e que nós tivemos a participação dessa maravilhosa aqui, falando sobre assuntos muitíssimo importantes. Mas hoje o assunto aqui é nutrição, né? Me fala o que é que você quer saber sobre nutrição hoje. Eu quero saber, eu vou ter que comer eternamente sem açúcar para poder ter uma vida longa? Eu acho que todo mundo está curioso para saber, mas vamos ter que cortar o açúcar para poder ter uma vida saudável? Bom, a gente tem que pensar que o açúcar, ele é um carboidrato, né? Uhum. Carboidrato de absorção rápida. Carboidratos de absorção rápida, eles fazem uma série de alterações hormonais no nosso corpo. E eles são positivos em algumas situações específicas, sabia? Uau! É, principalmente quando você treina e treina atividades físicas de longa duração. Aí um açúcar pode. Aí o açúcar pode. Pode ser chocolate? Pode ser qualquer tipo de açúcar. E por curiosidade, pessoas que fazem maratona, triatlon, essas coisas, eles têm que fazer suplementação de tipos de açúcar, de Uau! rápida absorção, para que você tenha essa energia Não disponibilizada, sabia disso. disponibilizada rapidamente. Só que nós, meros mortais, quando não estamos treinando para uma maratona, né, o nosso corpo ele não necessita desse carboidrato de rápida absorção. E Uau! toda vez que você come um carboidrato de rápida absorção, açúcares de modo geral, ele é absorvido e gera uma cascata hormonal que acaba fazendo com que a longo prazo isso pare de ter uma resposta adequada, tá? Interessante. Então, conforme você vai comendo açúcar em Uhum, muitos momentos, não só açúcar, mas qualquer uhum, carboidrato de rápida absorção, por exemplo, pão branco, uhum. arroz branco sozinho, sem outros alimentos, Pasta. pastas, que não são integrais, todos esses alimentos que são carboidratos de rápida absorção, eles geram essas respostas hormonais. Entendi. Então, aumenta o hormônio que faz com que esse carboidrato entre na célula, ele desce devagar, e isso gera um monte de outras respostas que são Sim, pró-inflamatórias, sim. etc e tal. Então, o Uau! açúcar, ele realmente é para ser utilizado em momentos específicos e sob Entendi. condições específicas. Então, se você treina, Uau! ele pode ser muito bem-vindo. Agora, se você não treina, Ele vai para algum tem lugar, que né? tomar Esse cuidado. açúcar vai para algum lugar se você não treina, né? Exa Principalmente quando você come em excesso, né. Exatamente, exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu ouvi falar, não sei se é verdade, que se você comer uma proteína antes do carboidrato, você controla um pouco esse spike do açúcar, é verdade? Sim, é verdade, mas não só proteína. As gorduras e as fibras, elas também têm essa função. Ah, ok. Quando você come um carboidrato de rápida absorção sozinho, ele não interage com nada, né. Agora, quando você come ele misturado com alguma proteína ou gordura ou fibra, vamos pensar num prato para ficar mais claro. Se você come um arroz puro, um arroz branco puro, você vai mastigar esse arroz, você vai engolir, ele vai ser rapidamente absorvido e esse carboidrato do arroz vai entrar rapidamente na sua corrente sanguínea, vai dar pico de insulina, vai dar hipoglicemia e essa cascata continua. Agora, se você faz um prato com uma porção pequena de arroz branco, feijão, que tem também uma porção proteica importante, um pedaço de carne, ou frango, ou peixe, que tem uma porção proteica importante, saladas, que tem aí uma porção de fibras, com filete de azeite, tem uma porção de gorduras. Quando você comer esse arroz acompanhado de todos esses outros componentes do seu prato,
você vai mastigar e esse arroz não vai ser rapidamente absorvido, porque ele vai precisar de mais tempo para que aconteça essa digestão e essa absorção desse carboidrato. Oh, uau! Então, por isso, ele acaba sendo absorvido mais lentamente e não gera esse pico de glicemia no nosso sangue, Uhum. que faz com que aconteça essa cascata hormonal que eu falei. Impressionante, isso é extremamente importante, porque não, na hora de comer, ouvir falar da teoria, você me diz se é verdade ou se é mentira também, porque você é a profissional aqui. Que se você for comer um prato, se te colocarem um prato de comida, você tem que começar a primeira garfada tem que ser na proteína, para segurar a onda e não dar um spike. Você acha que isso daí é verdade ou é mentira? Isso aí é preciosismo. Ok. É preciosismo, né, quando a gente pensa em evitar esse pico de Uhum. glicemia no sangue, né, a gente tem que pensar em uma refeição de forma geral, não necessariamente o que você vai comer primeiro, a primeira Ok, garfada, etc e ok. tal. O que costuma se falar, por exemplo, de comer a salada primeiro, Sim. de talvez comer o prato proteico primeiro, é porque tanto fibra, quanto gordura, quanto proteína tem um efeito sacietogênico, ou seja, Ok. gera saciedade. Gerando saciedade, você sente menos fome e, teoricamente, você come menos. Então, se você comer alimentos que não são sacietogênicos primeiro na sua refeição, a tendência é que você talvez coma mais. Por isso que existe a recomendação de comer a salada Claro, primeiro, claro. porque você vai ter um volume, você vai ter um volume gástrico já preenchido e você vai ter uma sensação de saciedade maior. E 20 minutos é realmente a verdade. É verdade. 20 Por minutos volta é de 20 verdade. minutinhos. Então também, se você come rápido também, você vai terminar a sua refeição com fome, a não ser que você coma uma quantidade muito Muito grande, grande. e aí você não vai terminar com fome. Uau! Agora, essa coisa do pico de De glicemia. glicemia, eu acho muito interessante a gente falar, que isso reflete muito em algumas doenças específicas, Ok. né. E eu acho que é importante eu trazer aqui, Claro, porque claro. quem tiver esse tipo de quadro, vale a pena a gente pensar. Isso é muito importante. Olha o pessoal em casa, ó, dicas. Obrigada. Então, quem tem alguma resistência à insulina, ou seja, uma pré-diabetes, ou quem tem síndrome do ovário policístico, Ah, sim, sim. né, ou essas doenças femininas, né, é interessante você pensar nessa questão do pico glicêmico com um pouco mais de rigidez, porque as alterações hormonais geradas pelo pico glicêmico alteram esse tipo de condição fisiológica. Uau! Hum. Incrível, incrível. Isso é muito importante, porque eu conheço muitas pessoas que têm o ovário A síndrome do ovário policístico? policístico. Minha filha mesmo fez essa cirurgia. Então, uma das coisas que a médica pediu para ela era para reduzir o açúcar ao máximo, porque ela comentou que os cistinhos eram criados pela absorção do açúcar. É um pouco mais complexo que É, isso, mas é por aí. é por aí. Então, assim, a síndrome do ovário policístico, ela é relacionada com resistência à insulina. O que é essa Sim. resistência à insulina? Já que a gente está falando disso, Sim, sim, o vamos que lá. que é? Vamos falar um pouco mais tecnicamente. Se você achar que está ficando difícil, Eu estou você me achando avisa. maravilhoso, o pessoal também está achando maravilhoso. Eu tenho certeza que tem gente em casa que está curioso para saber sobre isso, porque conhece alguém na família, ou ela mesma, ou ele mesmo também passa por isso. É uma informação muito boa. Pode falar, doutora, vai lá. Quando nós comemos carboidratos, eles são digeridos, quebrados em pedacinhos, eles são absorvidos e vão para o nosso sangue. A gente tem uma quantidade de glicose no nosso sangue normal. Quando nós comemos, esse carboidrato se transforma em glicose, nós absorvemos, ela vai para o nosso sangue e aumenta o nível de glicose no sangue. Isso é o que a gente chama de Ok. pico glicêmico. Pico glicêmico. Só que não é interessante para o nosso corpo que a gente tenha mais glicose no nosso sangue do que é o normal, do que é o melhor. Uhum. Então, o nosso pâncreas detecta isso e ele secreta um hormônio chamado insulina.
certo? Que o que faz essa insulina? Ela vai abrindo as portinhas das células para que essa glicose que está no sangue entre nas células. E aí você consegue manter o nível de glicose no sangue estável, Entendi. certo? Deu para entender? Entendi. O que é que acontece? Acontece que se essa insulina, ela demora para descer. Se você fica fazendo picos de glicemia toda hora, as células elas param de reconhecer a chavinha da insulina. Que interessante. E também tem outros fatores que fazem com que essa chavinha pare de ser reconhecida, mas imagina a fechadura velha, você Claro. entra com a chave e a chave tem que ficar fazendo assim para abrir a porta, e aí não abre mais todas as portas, e aí começa a ter esse tipo de questão, aí você começa a secretar mais insulina para fazer o mesmo efeito, Sim. e esse tipo de resposta metabólica interfere na produção de cistos no ovário. Uau! Entendeu? Interessantíssimo. Então, esse movimento também dos nossos hormônios, eles acabam desenvolvendo para uma diabetes, se você não tratar. Não tratar. Né? Uau! Então, Incrível. Então, é aí que vem a questão do ovário policístico, da diabetes, sem contar que o seu corpo ele fica mais inflamado quando isso começa a acontecer. Isso. Então favorece quadros de acne, você que trabalha com estética também, Sim. favorece quadros de acne que são super inflamatórios, né? Que acne nada mais é do que montes de inflamação. Então, Com certeza. é esse tipo de coisa que acaba sendo consequência de alimentação com picos glicêmicos constantes. E isso vem com aquele consumo de docinho o tempo inteiro. Não pode né? docinho, tem que maneirar no docinho, né? É. Tem que maneirar Agora eu no vou te docinho. fazer uma pergunta. Vamos ver se você acerta. Vamos lá. O que é menos pior? Você comer um docinho após o almoço ou comer um docinho no meio da tarde? O menos pior? Após o almoço. Prestou atenção no que eu expliquei. Por quê? Porque você tem que comer logo após, quando você já fez uma refeição, vai ser mais fácil, eu acho, né, do seu corpo entender esse docinho do que ele sozinho, senão o pico glicêmico vai ser muito maior se você comer ele sozinho, não é verdade? Exatamente. Se você come sozinho, você absorve rápido esse carboidrato e aí você faz o pico glicêmico. Se você come logo após o almoço, você vai ter comido ali junto a proteína da carne, você vai ter comido a salada, você vai ter comido outros alimentos que vão retardar a absorção desse carboidrato. O pessoal agora já sabe em casa, não vem nessa história de comer um docinho no meio da tarde ou à noite antes de dormir, depois que já comeu faz horas a janta, né? Exatamente, não pode. Tem que ser logo depois. Se vai comer o docinho, come logo depois do almoço, já vai lá e um docinho. Agora, deixa eu te perguntar mais uma coisa que eu acho que o pessoal em casa vai gostar de saber também. O corpo inflamado. Quando você sabe que teu corpo está inflamado? Olha, inflamação é uma resposta fisiológica normal do corpo humano. Ok. Certo? Então, é uma resposta fisiológica normal. Então todo mundo está inflamado o tempo todo? Basicamente, né? Porque, enfim, o tanto de coisas que a gente se expõe aqui, né? O tanto de toxinas, etc. Assim. Então, o sempre corpo lutando, né? Ele está inflamado. O processo inflamatório é um processo inflamatório normal. Quando você bate o braço na porta, ele vai inflamar, ele vai gerar inflamação, né? E assim, existem algumas questões que alguns alimentos eles são mais inflamatórios, tudo que precisa de uma demanda hepática de detoxificação gera inflamação, o tecido adiposo em grande quantidade libera citocinas inflamatórias, tá? Então assim, o ideal é que você tenha uma alimentação que tenha um mínimo de alimentos pró-inflamatórios e que tenha mais alimentos anti-inflamatórios. Os processados são inflamatórios? São inflamatórios. Ok. Os processados, eles são inflamatórios. Então, nada de processados.
Pensando em uma alimentação saudável para longevidade, essas coisas, o que você tem que pensar é que você tem que retirar o máximo dos alimentos processados e ultraprocessados, né? Por quê? Porque eles têm muitos aditivos, Sim, né? Eles têm sim. muitos aditivos. Procura lavar bem as hortaliças e frutas, porque eles têm os agrotóxicos, né? E Também, tudo isso também. a gente acaba consumindo e acaba indo para as substâncias ou para o nosso fígado, que acaba ficando talvez sobrecarregado. Então, o que você puder ter de uma alimentação mais clean, mais Mais limpa, livre, né? mais limpa, é melhor, é Vem da mais terra, né? positivo. Aquela comida, a comida que vem da terra, Aquela né? comida preparada, aquela comida gostosa mesmo, não Gostosa, aquela que caseira. exato, não aquela que vem da indústria, porque a indústria, se você olhar, ela adiciona coisas Sim, aos alimentos para melhorar a sim, longevidade do alimento, né, com um tempo de certeza, prateleira, a palatabilidade com e certeza. diminuição de custos, né, que a gente sabe que diminuição de custos muitas vezes acarreta numa piora da qualidade daqueles insumos, né, Isso é daqueles verdade, isso é verdade. ingredientes. Mas me fala um pouquinho, quando a pessoa está inflamada e ela está tentando fazer uma alimentação limpa para desinflamar, quanto tempo ela precisa para realmente o corpo dela estar mais desinflamado? Quanto tempo ela precisa comer limpinho para ela estar mais desinflamada, se sentindo melhor? Ó, eh você fez uma pergunta antes que eu vou tentar aprofundar um pouco mais Vamos agora, lá? que como saber quando a pessoa está inflamada ou não, Uhum, né. Em geral, se a pessoa ela está doente, se a pessoa passou por algum processo cirúrgico, uhum. se a pessoa sofreu algum acidente, se a pessoa, tem alguma condição crônica, ela vai estar com os indicadores inflamatórios mais altos. Por Hum, quê? Porque a inflamação, ela é um processo natural do nosso corpo para voltar à estabilidade. uhum. E aí, quando acontece algum trauma, alguma Algum coisa, se você fez uma cirurgia, precisou fazer uma cirurgia, fez uma cirurgia, teve trauma, cortou, sim, fez a remoção da vesícula, sei lá, claro, qualquer cirurgia, fez a condição lá, aí costurou, aquilo lá foi um trauma, né? Você claro. cortou e precisa Se cicatrizar e etc e cicatrizar tal. lá. Qualquer trauma gera processo inflamatório, Sim, né? A pessoa ela tá com ovário policístico, ela está tendo processo inflamatório. inflamatório, A sim, sim. pessoa está com endometriose, ela está tendo processo inflamatório. A Sim. pessoa ela Então cada caso é um caso. a pessoa ela treinou muito forte e tá com muita dor Dos muscular, músculos, sim, tá tendo processo inflamatório, né. com certeza. Então Então cada caso é um caso. exato, mas enfim, sempre que a gente quer tratar esse processo inflamatório da alimentação, Uhum, né, então vamos supor que você fala para mim, a gente está no consultório, você fala para mim que você está com endometriose, isso está te incomodando uhum, muito, porque não sei, eu falo assim: "Então vamos tentar fazer um protocolo, mais anti-inflamatório, vamos tentar uhum, mudar sua alimentação para deixar sua dieta um pouco mais anti-inflamatória, uhum, porque você tem essa condição que é quase crônica e você está querendo melhorar isso". Então aí o que que a gente faz? A gente retira da dieta todos os alimentos que são pró-inflamatórios e aham. adiciona na dieta os alimentos que são anti-inflamatórios, Inflamatórios. né. Quais são os alimentos que são pró-inflamatórios? Primeira coisa que a gente precisa excluir são os ultraprocessados e processados, então essa é a Uhum. primeira coisa. O que você puder consumir de alimento orgânico, melhor, certo? Com certeza, Então, tirando essas coisas, você já tem uma alimentação bem mais anti-inflamatória. anti-inflamatória. Aí você entra nos ajustes finos, né. Então entra em carnes vermelhas, que elas geram um processo inflamatório maior no nosso corpo, né. Leites e derivados, eles também geram um processo inflamatório maior no nosso corpo. Só Uhum. que não adianta você fazer isso e, sei lá, fumar um cigarro à noite, porque o cigarro ele é mais Com inflamatório certeza, do que a carne, com entendeu. certeza. Então, assim, quando a gente fala de ajuste fino, é ajuste fino, entendeu. E dependendo de como for, não é necessariamente uma coisa que você precisa fazer ao longo da vida. Mas, por exemplo, se você vai fazer uma cirurgia estética,
Aí você chega para mim, eu falo assim, vamos fazer, pelo menos nesse período de Sim. 15 dias antes e 30 dias depois, uma dieta mais anti-inflamatória. E aí a gente tira as carnes vermelhas, tira os laticínios, acrescenta ômega 3, Olha que maravilha. aumenta o consumo de peixes, Peixe. acrescenta alguns compostos bioativos que têm a função anti-inflamatória. Uau, Então a gente coloca, sei lá, gengibre na alimentação, a maravilha. gente coloca alho de uma forma que a gente não acabe com o princípio ativo quando a gente frita, porque Com quando a gente frita o alho, a gente já Já era. detona o É princípio verdade, ativo, é né. verdade. Então, eu ensino a colocar de um jeito que não detona o princípio ativo, Olha que maravilha. né. Então, aí a gente monta uma dieta mais anti-inflamatória. Então Maravilha. não existe tanto, assim, um segredo, assim, o que que é uma dieta anti-inflamatória, não sei. É basicamente uma alimentação saudável, que você retira os alimentos que são mais pró-inflamatórios e acrescenta alimentos mais anti-inflamatórios. E eu acho que é interessante fazer isso, de uma forma um pouco mais restrita, Sim. quando você está passando por um processo inflamatório um pouco mais agudo, Uhum. né. Incrível. E Faz sentido. e se você tem uma inflamação crônica, por exemplo, eu tive um paciente que tinha psoríase, Ah, né, que é uma coisa um pouco mais crônica. sim. Aí você tem que fazer isso de uma forma Com mais crônica frequência também, e né? e ter a e aí a questão que você vai conversar com o paciente e ele vai criar essa consciência de que toda vez que ele comer um amendoim, por exemplo, que é pró-inflamatório, pode ser que ataque a psoríase. Olha, Entendeu? Então, a pessoa ela começa a pôr numa balança o que que é importante tá para ela. certo, Então, tá certo. ela vai numa churrascaria, vai comer um monte de carne vermelha, vai saber que vai ter a consequência de vai aparecer lá a psoríase dela, Olha, que entendeu? Vai interessante. ou a pessoa que tem endometriose, por exemplo, mais crônica, sabe que se ela fizer isso, vai dar uma piorada, Com certeza. entendeu? Faz En sentido, faz en sentido. então é mais ou menos assim que eu conduzo a dieta anti-inflamatória. Nossa, eu achei isso fantástico. Estou adorando conversar com você a respeito de nutrição, é uma coisa que eu gosto muito também, e eu tenho certeza que o pessoal de casa também está gostando muito de te ouvir. A única coisa é que o nosso tempo acabou. Acabou Acabou já? tão pouquinho, mas eu vou voltar com ela. Então aguardem que eu vou voltar com a Natália Duarte. E como que o pessoal faz em casa para te achar? Bom, eu tô nas redes sociais, eu tô no YouTube e no Instagram como Nati, Nati, ponto nutricionista. Aí lá nesses canais vocês vão ver bastante Conteúdo dicas, sobre bastante conteúdo sobre nutrição, maravilha. também sobre o programa Entre Elas, aqui da TV Judaica, Maravilhoso o programa, não deixem de assistir, toda quarta-feira, né, às 9 da noite. 9 da noite, isso aí. Fantástico, Nath, adorei, adorei te conhecer, adorei as dicas, adoro saber uma melhor maneira de se alimentar, né, porque eu sei que a gente está sempre batalhando, nosso corpo está sempre inflamado, né, a gente tem que sempre lutar contra a inflamação. E eu acho que esse é o segredo, uma boa alimentação é o segredo de uma vida longa, saudável. Adorei, muito obrigada, quero te ter de volta, já estou te fazendo convite para você participar mais vezes. Vamos fazer, vamos Eu tenho fazer. certeza que o telespectador vai querer saber de mais dicas aí de alimentação, com certeza. Muito obrigada mesmo. E até a próxima, pessoal. Bye. Pessoal, gostou do conteúdo, né? Se inscreva já no canal, porque ainda tem muita coisa boa vindo por aí.